Olá, eu sou o Diego da André Cidadania e este vídeo foi muito pedido por vocês. Você está perdido de tanto conteúdo desatualizado na internet para solicitar cidadania pelo Consulado do Rio de Janeiro? Nós preparamos esse conteúdo para você poder saber tudo o que você precisa com relação a agendamento, que mudou muita coisa, regras para retificação de documentação, tá? Comprovante de residência, tudo que você vai precisar para poder entregar a sua documentação aqui no Consulado Italiano do Rio de Janeiro, não precisando ir para a Itália, tá? Não tem que viajar para a Itália, não tem que pagar advogado italiano, tudo aqui pelo Consulado Italiano do Rio de Janeiro. Lembrando que qualquer dúvida quanto a este vídeo ou outros vídeos do canal, faça um contato conosco pelo WhatsApp DDD 21 99720 7979. A gente tem outras mídias também, Instagram, mas assim, para envio de orçamento, para um contato mais rápido, é melhor fazer esse contato pelo WhatsApp. O primeiro tema, que é muito importante para você poder reconhecer a sua cidadania junto ao Consulado Italiano do Rio de Janeiro, é o agendamento. Você não pode aparecer no consulado sem que você tenha um agendamento para reconhecimento de cidadania. Muita gente está acostumada, aqui no Brasil, tá, a filas. O Consulado de São Paulo tem fila, Curitiba, Recife. Tá? A maioria dos consulados tem filas muito longas, de 10, 12 anos. Isso não acontece no Rio de Janeiro, isso não acontece também no Consulado de Belo Horizonte. Então, esses únicos consulados que ainda estão valendo a pena. Tá? Então, se você quer entregar a sua documentação, não adianta aparecer no consulado querendo pedir informação, que eles não vão dar informação. Tá? Você vai precisar se agendar. Como é que funciona atualmente? O sistema é o Prenota-Me. Tá? O consulado não informa, não existe um horário para ser liberado vagas. Tá? Eles liberam conforme a disponibilidade deles. Então, se você precisa do agendamento, você tem que ficar entrando todos os dias até você conseguir o seu agendamento. Se você não tiver disponibilidade para isso, você vai ter que pagar uma empresa ou algum familiar seu que tenha disponibilidade para poder ficar ali diariamente entrando direto. Antigamente o sistema era pré-nota online, né? Então eram liberadas vagas sempre à meia-noite de Roma, que às vezes era 7, 8, 9 da noite, mas isso acabou. Tá? As vagas não são liberadas mais desta forma aqui pelo Consulado Italiano do Rio de Janeiro. Para você poder entregar a sua documentação, você tem que ter o agendamento, e para você poder ter o agendamento, você vai ter que preencher formulários e ter um comprovante de residência recente, no máximo de 90 dias. Se você não preencher os formulários que o consulado exige, tá, de forma correta, e se você não colocar um comprovante de residência, anexar no sistema, né, o comprovante de residência recente, no máximo 90 dias, tá, jamais passando de 90 dias, e um comprovante da lista que o consulado informa, tá, o consulado vai cancelar a sua vaga. Então imagina, já é muito difícil conseguir a vaga, se você fizer alguma coisa errada, o consulado vai cancelar, e aí a vaga vai posteriormente ser liberada para outras pessoas. Isso são chamadas vagas de cancelamento. Tá? As vagas normais, padrões, nós estamos gravando esse vídeo em janeiro de 2024. Tá? Atualmente as vagas a serem liberadas pelo consulado são as vagas para janeiro de 2025, um ano à frente. Já as vagas de cancelamento já tem datas diversas, tá? Porque você vai encontrar vagas para 2 meses à frente, 3, 4... Isso aí depende, tá, de quando que o consulado tem essas vagas, há quanto tempo que eles liberaram no sistema. Então, se for vaga de cancelamento, você às vezes ainda consegue uma coisa mais rápida, para 2, 3 meses, mas não é nada certo, depende muito dessa disponibilidade do consulado. Se vocês precisarem de ajuda, tá, com o agendamento, nós podemos auxiliar, pode fazer contato conosco, a gente sempre deixa aqui na descrição do vídeo os nossos contatos. Lembrando que a sua documentação será analisada na data do seu agendamento. Então, se você ainda não tem o conteúdo integral, as certidões em inteiro teor digitado para poder fazer a análise da documentação, recomendamos que você primeiro emita as certidões em inteiro teor digitado e faça a análise da documentação. Porque se você entregar a documentação de qualquer jeito, depois vai ficar uma correria, porque o consulado vai recusar a sua documentação, vai fazer uma lista de exigências dos erros, e daí fica aquele desespero, porque eles informam que você tem 90 dias, e vocês sabem que 90 dias para retificar alguma coisa com cartório é muito difícil, tá? Tem muita gente que quer economizar
e aí acaba, por exemplo, solicitando uma retificação administrativa, só que aí descobre de última hora que para poder retificar precisa da certidão do italiano apostilada na Itália. Tá? E esse procedimento de emitir uma certidão na Itália e apostilar para enviar para o Brasil, muitas das vezes leva aí 3 meses, às vezes 2, 3, e fica tudo parado enquanto não chega esse documento, que depois que chega aqui no Brasil ainda tem que ser registrado aqui para ter valor no Brasil, aí vai ter que traduzir por tradutor juramentado para poder fazer esse registro, para daí então fazer o pedido de retificação, por exemplo, de um casamento do italiano. Aí quando concluir que vai conseguir fazer a retificação do óbito, e aí já se passa muito tempo e acaba que a sua documentação perde validade, então acaba complicando a sua vida para poder finalizar, concluir o seu processo junto ao consulado italiano. Então, o ideal é levar a documentação já mais correta possível para o consulado ou aceitar tudo ou fazer algumas ressalvas, uma retificaçãozinha ou outra, coisa que você consiga fazer as correções de forma rápida, sem prejudicar o seu processo. Toda a sua documentação é analisada no dia do seu agendamento e, estando tudo certo, você retorna em 180 dias para emitir o seu primeiro passaporte. É um prazo muito rápido, principalmente se tratando de Brasil, tá? E você não vai precisar ir para a Itália, né? Então os custos são bem menores. O consulado liberou 900 vagas agora, em novembro de 2023, tá? Então, assim, depois da pandemia, que teve uma redução na liberação, na quantidade de vagas, né? Agora deu uma guinada boa, então quem está querendo reconhecer a cidadania aqui no Brasil, gastando pouco, a hora é essa, não percam essa oportunidade. Outro tema muito importante é o da validade da documentação. Esse vídeo está sendo gravado em janeiro de 2024 e, neste momento, todas as certidões possuem a validade de 1 ano, as certidões brasileiras, com exceção do casamento do requerente, da pessoa que está solicitando a cidadania no consulado. Este casamento só tem validade de 6 meses. Os outros documentos, processo de divórcio, escrituras públicas, o consulado não tem exigido, tá, uma renovação do documento caso tenha passado de 1 ano. Tá? Lembrando que é sempre um risco, mas até o presente momento da gravação desse vídeo, não verificamos aqui nos processos dos nossos clientes nenhum cliente que teve problema quanto a isso. As atualizações precisam ser feitas de fato, por enquanto, né, que as regras acabam mudando com muita frequência, mas essas atualizações precisam ser feitas nas certidões brasileiras, nascimentos, casamentos e os óbitos. Outro tema muito importante que muita gente esquece é da certidão de não naturalização. Tá? Essa certidão, quando a sua família, algum familiar seu já reconheceu a cidadania, já tem lá na pasta. Então você não precisa levar novamente. Agora, se você for o primeiro que está reconhecendo a cidadania na sua família, você precisa emitir a CNN. Tem bastante conteúdo na internet informando como é que funciona o procedimento. Tá? Precisa de assessoria, a gente também executa esse serviço, mas você precisa emitir a CNN e levar também traduzida, apostilada para o consulado. E outra coisa que esquecem também bastante é de levar a certidão de nascimento do italiano. Esse documento não pode faltar. Quanto às traduções juramentadas, tá? Todas as certidões brasileiras e a CNN precisam estar traduzidas por tradutor juramentado e apostiladas. Quais são essas certidões que precisam ser traduzidas? As certidões de nascimento, casamento e óbito dos familiares. Obviamente, o nascimento do italiano já está em italiano e não precisa ser traduzido para mais nada. Agora, de resto, todas as certidões do Brasil, tá, elas precisam estar traduzidas para o italiano. Se você for no consulado sem as traduções, só com as certidões, lamento lhe informar, mas o consulado não vai olhar nem na sua cara. Muita gente tenta ir no consulado só com as certidões, porque evitaria assim, né? Por exemplo, caso o consulado faça exigências, o que é muito comum na sua documentação, você poderia retificar sem ter que gastar com traduções e apostilamentos. Mas não adianta, o consulado não inicia o atendimento se você chegar lá na data do seu agendamento e só levar as certidões. Quanto às variações de nomes
Giovanni que vira João, Giuseppe que vira José, e os sobrenomes que começa com um T, daqui a pouco tem 2. Todos esses erros agora são sinalizados, o consulado não está mais deixando passar, como antes da pandemia deixava, então tem que retificar tudo. Idades também, não adianta a pessoa, se nasceu em 1900, casou em 1920, não dá para na data do casamento constar que ele tinha 22 anos. Então, esses cálculos o consulado verifica, as cidades também, que a pessoa nasceu, que casou, que faleceu, tudo tem que estar, digamos assim, fazendo uma relação correta. Não adianta a pessoa nasceu em Belo Horizonte e no registro de casamento dela informar que ela nasceu no Rio de Janeiro. O consulado não vai deixar passar isso de forma alguma. Na sua certidão de nascimento e na sua certidão de casamento, se você for casado, vai ter que constar explicitamente a cidade que você nasceu. Se não tiver isso, não tem jeito, o consulado não está deixando passar. Outra coisa muito importante é que se você for casado, na sua certidão de nascimento vai ter que estar averbado, vai ter que constar essa informação de casamento. Mesmo levando a certidão de casamento, o consulado exige isso. Se você for divorciado e esse processo for por tabelionato, você tem que levar divórcio, vai ter que emitir lá a segunda via, levar para o consulado, traduzir e apostilar. Se o seu divórcio for por tribunal, tiver um processo, você vai ter que desarquivar esse processo, tá? Lá no fórum, na vara, e daí você vai ter que fazer as autenticações, tá, das partes, carta de sentença, trânsito julgado, petição inicial, todas as partes que o consulado exige, tá, para poder traduzir, apostilar e levar lá no consulado. Não adianta só ter a certidão de casamento com o divórcio averbado. Para os requerentes, para quem vai solicitar a cidadania, é exigido o processo de divórcio também. Outra coisa que acaba complicando a vida é a questão da comprovação da residência. O consulado tem no site uma lista e para você poder reconhecer a cidadania, você tem que utilizar uma daquelas opções e tem que ter no máximo 90 dias. Quanto mais recente, melhor. Quanto a documento de identificação, você precisa levar sempre o RG ou o passaporte. Não adianta aparecer no consulado com o CNH. Você consegue até apresentar CNH para fazer o agendamento, porém, na data da entrega da documentação, você precisa do seu RG ou do passaporte, pois ali vai informar a sua cidade de nascimento. Uma dica muito importante também é: façam a análise documental com algum escritório, alguma empresa especializada em reconhecimento de cidadania. A gente sabe que é comum, tem muita gente que liga, quer traduzir, quer apostilar e informa: não, eu já verifiquei, eu já analisei, só que assim, tem muita coisa que quem não está acostumado a lidar com leis italianas para reconhecimento de cidadania não percebe. Então assim, se você traduzir a documentação com erros e apostilar, o que vai acontecer? Vai chegar lá no consulado, eles vão identificar os erros, vão apontar, você vai ter que pagar uma taxa para retificar. Muita gente, inclusive, já retificou alguma coisa que identificou, tá? Os erros que conseguiu perceber, pagou a taxa para retificar. Aí, quando o consulado sinalizar lá na data da entrega da documentação, você vai ter que pagar a taxa novamente, fazer um novo requerimento de retificação, aguardar os cartórios fazerem a retificação e daí depois pagar novamente para emitir as certidões, pagar novamente tradução juramentada e apostilamento, tudo de novo. Então sai bem mais caro levar a documentação de qualquer jeito, muitas das vezes querendo economizar, acaba que o barato sai caro. Gostou dessas dicas? Não esqueça de curtir o vídeo e seguir a gente no canal para não perder nenhuma atualização. Em nome da Andrade Cidadania, desejo a todos um feliz 2024. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui na descrição do vídeo. Arrivederci!